Olá pessoal, voltando novamente aqui para mais um vídeo, né? Agora nós vamos trabalhar especificamente com as propriedades, tá bem? Nós finalizamos o vídeo no layout de impressão, vocês podem fechar o layout de impressão e voltar aqui para o projeto da propriedade. Vamos dar um Ctrl S para deixar tudo salvo, tudo ok, para começar os nossos trabalhos aqui, tá bem? O primeiro passo aqui é nós selecionarmos o nosso município. E como é que eu seleciono o nosso município? Vou ligar somente a camada municípios, né? Deu um erro de gravação aqui, o município de Frederico já estava selecionado. Vamos supor que eu queira selecionar o município de Frederico. Como é que eu vou catar o município procurar o município de Frederico nessa imensidão de informação de municípios que tem aqui? Muitas vezes se torna difícil, né, de eu olhar no olho e procurar. Uma das formas manuais e que é funcional é eu desligar os municípios, ligar o Google híbrido e procurar Frederico Westphalen, né? Frederico Westphalen está aqui. Está aqui o município de Frederico Westphalen. Agora eu venho aqui e ligo os municípios. O que acontece quando eu ligo os municípios? Aparece a camada dos municípios. Que significa o quê? Se o Google híbrido está me informando que Frederico Westphalen está embaixo desse shape aqui, significa que essa delimitação aqui é a delimitação do município, né? Vamos dar um zoom menor aqui para aparecer todo o município de Frederico. Né? Ou seja, isso aqui é Frederico. Deixa eu carregar aqui, ó. Ou seja, eu vejo aqui que aqui está Frederico e aqui está a delimitação do município de Frederico, certo? Então eu posso vir aqui no botão de seleção, selecionar Frederico, né? Vai selecionar, vai ficar amarelinho. E aí eu posso exportar da mesma forma que eu exportei lá para o Rio Grande do Sul. Clicar nesse botão para desativar as marcações, certo? Mas vamos supor, por exemplo, que eu não conheça essas informações e que eu queira selecionar ou de outra forma. Tem como fazer isso? Né? Tem, que é vindo na tabela de atributos, e aqui nós vamos entrar num grande ponto, que é a tabela de atributos. A tabela de atributos basicamente é aonde se guarda todas as informações do mapa, né? É aqui dentro onde ficam armazenadas as informações, tá certo? Então, por exemplo, como é que eu sei que o município de Frederico é Frederico? Porque na delimitação dele, associado à informação georreferenciada, tem essas informações catalogadas aqui, né? Por exemplo, existem 5.000 e poucos municípios no Brasil, todos eles estão aqui dentro, ok? Se a tabela de vocês, quando vocês clicam lá em abrir tabela de atributos, não aparece dessa forma, aparece assim, por exemplo, vocês vêm nesse botão aqui, ó, que é mostrar todas as feições ou algum ponto chamado alternar para modo de tabela, tá? Que vai aparecer todos os municípios aqui, tá bem? Eu posso procurar por Frederico aqui, só que eu tenho que rodar provavelmente aí muitos pontos até achar Frederico. Outra forma é eu vir nesse ponto aqui e fazer um filtro, né? Porque todo município tem um código, né? Então, por exemplo, esse código aqui, 4202107, é do município de Barra Velha, em Santa Catarina, ok? Eu posso ficar procurando por Frederico aqui, mas vocês concordam que demandaria muito tempo. Eu posso fazer um filtro, que é mais rápido, né? Eu venho aqui nesse botão filtro e aqui no nome do município eu escrevo Frederico Westphalen. E venho aqui nesse botão selecionar feições. Ó. Clico aqui em selecionar feições. Ele puxa já nessa tabela aqui e pinta de amarelo o município de Frederico Westphalen. Vocês podem fazer isso para o município de vocês. Né? Vamos supor, eu moro em Planalto, selecione o município de vocês, tá bem? E aqui ele traz algumas informações, por exemplo, área em quilômetros quadrados, etc. Tá? Se eu fechar essa guia, eu vou ver que ele já vai puxar lá o município de Frederico selecionado. Então agora basta eu vir aqui em exportar, clicar com o botão direito sobre o BR Municípios, guardar elementos selecionados como nome do arquivo, 3 pontinhos, e aqui eu vou botar FW. Para vocês não vai aparecer isso aqui porque, conforme eu falei, né, deu um problema de gravação e eu já fiz esse processo. Eu vou clicar em substituir.
Aqui no sistema de coordenadas eu vou selecionar o Sirgas 2000 UTM Zona 22. É importante colocar, às vezes acontece de a gente selecionar só o Sirgas 2000. Tem que colocar o UTM Zona 22, porque nós vamos estar trabalhando com coordenadas métricas, né, na forma de UTM, né? E clico, feito isso, né, clico em OK. Para vocês também não vai aparecer isso, né, vai aparecer só o novo município selecionado. Agora eu clico nesse botão para desselecionar, deixo somente Frederico ativado, ou o município de vocês ativado, e vocês vão ver que meio que ele fez um corte, uma seleção de somente o município de Frederico, tá? Bom, feito isso, nós temos o nosso município. Para que nós estamos fazendo isso? Para depois nós conseguirmos dar um zoom igual a gente deu nos mapas anteriores na nossa propriedade. Ao invés de nós darmos um zoom lá do Brasil na América Latina, nós vamos dar um zoom do município, da propriedade dentro do município. Vamos supor que, por exemplo, a minha propriedade fica aqui. É importante muitas vezes eu mostrar se ela fica, por exemplo, ao sul ou ao norte, né, do município. Para mim, quando eu for falar da infraestrutura, da logística, também é importante mostrar isso dentro do município, ok? Bom, feito isso, vou selecionar a mãozinha aqui e agora nós vamos partir já para as localizações e demarcações das propriedades, né, das propriedades rurais, certo? O que eu quero que vocês façam agora é procurar a propriedade de vocês no município onde vocês estão trabalhando, né, a propriedade conveniada, a propriedade de trabalho de vocês, ok? Como é que eu faço isso? Bom, vocês sabem mais ou menos, né, por exemplo, vamos supor, Frederico, para mim, para Frederico, eu preciso passar pela RS 130, 150. Minha propriedade fica mais ou menos aqui, né? Vocês vão procurar a propriedade de vocês e provavelmente vocês já conhecem, né, o shape, né, da propriedade de vocês como um todo, né? Eu vou fazer um processo aqui, que é como esses vídeos serão públicos, para omitir informação, né, no sentido de não apresentar as localizações, tá bem? Vocês vão fazer isso porque é a propriedade de vocês, né? Mas como eu vou pegar uma propriedade como exemplo, eu não quero apresentar essas informações porque eu não sei de quem é essa propriedade, tá? Porque eu, de certa forma, eu quero dar um exemplo aqui, vocês vão executar da mesma forma que eu executo aqui, tá? Mas esse passo que eu vou fazer aqui, vocês não precisam fazer, tá bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Web, Quick Map Service, Google, e vou selecionar somente o Google Satélite. Tá? Eu vou desligar o Google Híbrido, porque com o Google Satélite ele só me dá a imagem de satélite, ele não me dá a informação de localização, tá bem? Então, vocês vão deixar somente o Google Híbrido ativado, vocês não precisam inserir aqui o Google Satélite. Bem, eu vou fazer isso para esconder as legendas, né, as labels aqui, para não comprometer, enfim, a informação. Eu vou selecionar uma propriedade qualquer aqui, vocês vão selecionar a propriedade de vocês, tá bem? Então vocês vão procurar a propriedade de vocês e vocês vão selecionar a propriedade de vocês. Vamos supor que minha propriedade seja essa daqui, né? Aqui é a minha propriedade. Bom, eu sei que aqui as minhas áreas de cultivo de grão, aqui minha área de pastagem, aqui minha outra área de grão, aqui minha outra área de grão, aqui minha pastagem, aqui minha outra área de grão, aqui passa um rio, por exemplo, né? Vamos imaginar que aqui passa um rio, tá? Na minha propriedade aqui, né, tá passando um rio. Bom, e aqui a delimitação dessa minha propriedade, né? Ela vem até aqui, aqui é a divisa dela com o vizinho, né? Esse mato aqui faz divisa e tal. Vocês conhecem provavelmente aonde que é a propriedade de vocês, né? Onde é que é a divisa das terras, né? Então, beleza. O primeiro ponto vai ser indicar aonde está essa minha propriedade. Vamos supor que aqui seja a minha casa, né? Aqui está a minha casa, certo? O que eu vou fazer? Eu vou inserir um ponto aqui de localização para mostrar onde está a minha residência. Como é que eu faço isso? Para fazer isso eu vou começar a trabalhar com as informações de camadas e de adição, né, de vetores, nesse caso. O que isso significa? Significa que eu vou estar trabalhando aqui quando eu estou falando ponto de localização, é somente um ponto, tá bem? Como é que eu faço isso, né, na prática? Eu venho aqui nesse botão
chamado inserir nova camada shapefile. Né? Eu venho aqui nos 3 pontinhos, procuro para salvar. Eu vou escrever aqui localização da propriedade. E dou um salvar. De novo, para vocês não vai aparecer isso, né? Porque vocês vão estar fazendo isso pela primeira vez. Para mim está aparecendo porque eu estou regravando esse vídeo. Aqui nas camadas, aqui nas dimensões, eu vou selecionar Sirgas 2000 UTM Zona 22. É importante salvar em UTM Zona 22 porque quando a gente faz isso, a gente trabalha com as coordenadas no formato métrico, né? Depois a gente vai conseguir fazer cálculos, etc. E aqui no tipo de geometria, nós vamos selecionar um ponto, porque nós vamos querer colocar só um ponto. E eu vou clicar em OK. Para vocês também não vai aparecer isso. E vai aparecer isso aí. Localização da propriedade vai criar uma nova camada aqui. Só que não vai aparecer nada aqui na propriedade de vocês. Por que não vai aparecer nada? Porque eu ainda não informei onde é a minha propriedade. Tá bem? Como é que eu faço isso? Bom, eu faço isso, eu preciso editar e preciso informar onde que está essa minha propriedade. Para fazer isso, eu clico aqui no lápis, né, que é começar a edição, basicamente, o comando dado ao computador, e vai ligar esses botõezinhos aqui de ponto. Né? Então, eu venho aqui nesses 3 pontinhos aqui, que é adicionar ponto. E agora vejo que à medida que eu movo esse meu cursor sobre a tela, ele fica num formato de mira, né? Por exemplo, eu vou clicar nesse botão aqui para dizer que essa é a minha propriedade, é a minha casa, né? A localização. Aqui no ID não preciso colocar nada, dou um OK e vai ficar esse pontinho aqui, certo? Clico em salvar e clico em desligar o lápis. Está adicionado o ponto. E à medida que eu dou zoom ou tiro o zoom, não vai mudar o tamanho do ponto, porque o ponto não tem dimensão, né? Ele só tem um ponto de coordenada x e y, certo? Vamos supor que, por exemplo, eu errei, né? Aqui era a minha casa, aqui é o galpão. Eu quero modificar, botar para cá. Como é que eu faço isso? Tem que criar tudo de novo? Não. Clico no lápis e clico nesse botão de martelo aqui, que é para editar. Então eu puxo esse ponto para cá. Ó. Vocês viram? Clico sobre o ponto e puxo ele para cá. Por exemplo, clico sobre o ponto e puxo ele para cá. Certo? Cliquei ali. Tá bem? Então, feito isso, vou dar um salvar aqui, desligar o lápis. Tá aí a minha propriedade, certo? Tá aí a minha propriedade. Tá bem? Vou modificar esse ponto, né? Vou aumentar um pouco para ficar mais fácil de visualizar. Vou em propriedades, tipo de marcador. Vou aumentar aqui para tamanho igual a 6. Aqui na cor, eu vou botar uma cor, clicar aqui para baixo, aqui, ó. Botar uma cor vermelha, né? É fácil de visualizar. E vou clicar em OK. Né? Agora fica mais fácil de eu observar aí o ponto. Né? Tá bem? Bom, feito isso, né, marcamos a nossa propriedade. Agora vocês podem, inclusive, desligar aqui o Google Satélite, que vai ficar marcado no mapa onde está a propriedade de vocês. Se vocês ligarem, vai aparecer as imagens do Google Satélite. Tá certo? Bom, tá aí essa propriedade qualquer aí, tá bem? Feito isso, vou pausar o vídeo por aqui e nós voltamos na próxima aula para mostrar para vocês como é que eu delimito essa minha propriedade, tá bem? Até a próxima.